Mas existe rivalidade entre profissionais, assim? Tipo... Existe. Esse cara aí é da quântica. Tipo, parada de universidade, sabe? Esses caras aí da relatividade. Fecha esses caras, não. Não, existe. Principalmente a galera da teoria das cordas. Porque a teoria das cordas, ela tenta unificar as duas, né? Aí, isso aí é cordista. Cordista. Da hora. Tem uma definição simples para leigos do que é a teoria das cordas? Tem. A teoria das cordas é assim, qual é a grande ideia dela, né? Juntar a mecânica quântica com aquela relatividade. Só que qual é o grande problema? Quando a gente fala isso, parece muito assim, juntar. É porque a gente tem a física de partículas, né? A gente tem mecânica quântica e tal. O modelo padrão de partículas, ele é muito bem feito. A gente fala que é o modelo mais bem sucedido da física. Porque tudo que ele previu até agora estava correto. Caraca. O bóson de Higgs, lembra? Que falou da partícula de Deus lá? Sim. Era previsto pelo modelo padrão. E estava certo. Só que aí acontece uma coisa. Quando você está trabalhando ali com a força fraca, a força forte, que trabalha com algum tipo de partícula, e a força eletromagnética, né? Que trabalha com prótons e elétrons, você consegue fazer isso tudo muito bem. Só que aí existe um problema quando você adiciona a gravidade. Porque a gravidade tem a ideia do graviton, que seria a partícula da gravidade. Isso é comprovado? Ou... Não, Okay. não é. Mas assim, tem, então assim, se todo... Eu ia fazer uma pergunta muito idiota agora, tipo, o Graviton é o cara que deu o nome da gravidade, porque tem o nome... Normalmente os caras têm o nome e colocam, né, o... Graviton de Souza. Ele, vou chamar isso aqui de gravidade. Gravidade. Então, mas aí, tipo, aí tem, então, por exemplo, se a força elétrica tem a partícula dela, a força forte tem a partícula dela, e a força fraca tem a partícula dela, então a força gravitacional também deve ter. Essa era a ideia. Então, quando adiciona o graviton ou adiciona a gravidade, esse modelo quebra. Totalmente, quebra. Então, só que assim, a gente vê no universo que a gravidade está aí e a gravidade faz o papel dela. Então, como que a gente vai juntar isso? E quando você tenta juntar, não consegue. Aí o que a teoria das cordas propõe é o seguinte: talvez com uma partícula, um ponto, não seja a solução. Talvez seja uma corda. Tipo, uma vibração, digamos assim. Então, cada vibração representa uma partícula. E uma dessas vibrações representaria a gravidade. Certo. E aí, a partir daí, começa a dar certo. Só que tem 12 dimensões, 11 dimensões, se não me engano. E a gente sabe que o mundo tem 4 dimensões. Certo. Então, assim, esse é o grande problema da teoria das cordas. Ela propõe mais dimensões. Propõe mais dimensões. Só que a gente tem 4 dimensões. Como a gente faz para colocar essas 12 em 4? Então aí que vai, esse é cordista. Põe 12 dimensões e resolve o problema, sabe? Entendi. Acho que eu vi uma vez alguém tentando explicar isso com demonstrações gráficas. E aí falava, por exemplo, quando você desenha um cubo, apesar de ele estar desenhado em 2D, você observa, você tem a capacidade de observá-lo em 3D. E que a gente conseguiria... Então, assim, a gente não precisa ver para saber que ela existe, a gente só precisa... Sabe, a gente encontra um meio de representar isso. Eu tô tentando enveredar por um caminho que eu não entendo nada. Mas uma vez eu tentei ver um vídeo sobre teoria das cordas e ele usava esse exemplo de que, tipo, mas como que tem uma quinta, uma sexta, uma sétima dimensão? E ele tenta mostrar que, apesar de você estar vendo em 2D, você consegue saber que é 3D, então a gente consegue, de alguma maneira... Muito doido, isso é muito doido. Eu ouvi falar da teoria das cordas na série lá que você gosta, o Big Bang Theory, né? Tem o Kip, esse mano aí, ele é um cara que é foda pelo jeito, né? Que o Cauê tava falando pra mim mais cedo que ele tava em Interestelar, né? Interestelar, e ele quase saiu na mão com o Nolan lá. Que queria que fosse daquele jeito e o buraco negro deles lá é o correto? O buraco negro de lá é o da foto? Não, a foto veio depois, né? Não, mas se você comparar a foto com aquela, como eu disse, a resolução baixíssima e tal, mas que ainda é uma foto e tal, e você aplica, por exemplo, se você pega a representação do interestelar de um buraco negro, você vê que eles são super... Caraca, e o cara acertou isso só com cálculo. Só com cálculo. Aquilo é uma simulação. Inclusive tem artigo científico do buraco negro do Interestelar. Nossa, o filme então ele foi importante pra caramba pra área de vocês. Aliás, o Kip Thorne, ele tem um livro que ele conta a história, desde o tipo da teoria e etc. de Interestelar. Quem teve a ideia inicial foi o Carl Sagan. Caralho! Olha lá. Sim, o Carl Sagan... Que dava uns 2, hein? Abertamente, hein? Só pra deixar claro aí, ó, pra galera aí como o cara era pica. Então, o Carl Sagan, porque ele conhecia muita gente de Hollywood, né? Porque ele tinha a série dele lá, o Cosmo e tal.
E aí o Kip Thorne conta que ele foi chamado pra essa festa, que assim, basicamente era só pro Karceg fazer um date pro Kip Thorne. Era exatamente isso. Só que aí esse date do Kip Thorne era uma produtora, que o Karceg tava tentando juntar ele com essa produtora. E aí nasceu a ideia. E o Karceg falou, não, mas a gente precisa fazer esse filme tal, 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 tal. Caramba. E aí o Kip Thorne ficou tipo, nossa, mas assim, eu trabalho com física, não vou Hollywood, nada, não sei o quê. E acabou que a ideia foi matutando até desde a década de 80, eu acho. Caramba! Até sair o filme. E Nossa, aí, eu não sabia que o Eu também Interstellar não, era que incrível. tão velho. E aí ele até fala que uma pena que o Karceg não pôde ver o filme, né? Ser pronto, porque a ideia foi dele e tal. E aí ele falou, e ele quase falou, é praticamente em homenagem ao Karceg que eu decidi, assim, tocar o filme. E ele fez tudo, assim, as simulações e tal. E assim, é incrível aquela simulação, porque é o que eu tô falando, né? O computador 400 CPU cores, a gente tá sofrendo por 7 dias. Mas imagina o dinheiro de Hollywood, né? Sim. E aí, pra você fazer aquela simulação, você pode ter o computador que você quiser, basicamente. Sim, mas eu vi que ainda assim, pra renderizar cada frame daquelas cenas do Buraco Negro, também era um negócio de muitas horas, quiçá dias, assim, foi um trabalho extenso pra conseguir chegar naquelas imagens, porque elas buscam ser o mais, né, fisicamente precisas, né? Não tem nada de fantasiosa naquela representação, né? Sim, Nossa, que e da hora. até uma coisa curiosa que você falou que era a mesma foto, os buracos negros eles podem se alimentar de formas diferentes, né? A gente chama de taxa de acreção, que é basicamente a taxa que ele está se alimentando. No caso, a gente sabe que atualmente, né, no universo local, a maioria está numa taxa de acreção que a gente chama de RIAF, que é basicamente, assim, muito baixa. Muito baixa. O caso da Via Láctea, ele é considerado quase um buraco negro inativo, Certo. Olha. porque ele não está se alimentando muito, assim, é muito pouco. Mas ele se tornou inativo ao longo Se desses tornou. bilhões de anos. Sim, a gente tem até, vestígios de quando ele era ativo. Bem certo. ativo, inclusive. E nesse caso a Via Láctea era muito mais ativa também? Girava muito mais ou coisa do tipo? Não, assim, a ideia é que, assim, que ele caía muito mais gás Entendi, lá na frente. entendi. E aí, então assim, o Garganta, o Kip Thorne fala no livro, que teve que ser um buraco negro nesse modo RIAF, que chama. Entendi. Porque se fosse no modo mais, assim, ele se alimentando mais, ele ia ser tão brilhante, mas tão brilhante, que a gente não ia conseguir simular muito bem. E até o uso da foto, o primeiro, o M87, um dos motivos dele ter sido escolhido foi que ele está nesse modo que a gente consegue ver, então. Porque se ele estivesse se alimentando muito mais, a luz ia ofuscar. Então a gente não ia conseguir observar o que está no Entendi. centro. E ainda mais que o flash, eu não sei, eles devem dar um flash, né, pra bater a foto não, no achei espaço. que você ia falar que ele usa flash. pra Então, mas fotografar é o isso buraco mesmo. negro. Porque, porra, aí imagina só, a luz daqui com o flash daqui, ia zoar toda a imagem no bagulho. Eu acho também que se ele fosse um buraco negro muito ativo, no caso do filme, muitos dos conceitos ali do próprio roteiro, do planeta que está ali orbitando o buraco negro, e o tempo passa diferente, esse planeta já teria sido, acho que, engolido há muito tempo, né? Sim, ou já teria sido queimado pela radiação. Caraca.